Salve, salve galera! Professor Danilo por aqui. Meu bate-papo de hoje é com os alunos da disciplina de Gestão da Informação do curso de Gestão Hospitalar, das dúvidas que ficaram pendentes lá da aula anterior. Então, se você é desse curso, se liga! Muito bem, vamos lá! Eu tenho aqui algumas perguntas que nos enviaram e eu quero responder pontualmente cada uma delas. São perguntas de colegas de vocês do curso de Gestão Hospitalar e que de repente pode ser interessante para você que não assistiu à aula ou que não enviou sua pergunta. A primeira pergunta que ficou em aberto é do Alex Rodrigues de Oliveira, lá de Nova Serrana, Minas Gerais. Alex, um abraço para você. Ele perguntou o seguinte: professor, seria válido caracterizar sistemas com processamentos voltados à qualidade, diversificados, ou seja, desde a entrada de insumos até o momento da alta hospitalar? Alex, quando a gente falou em sistema, tudo que envolve um ecossistema, nós podemos caracterizar um sistema. Então vamos imaginar que o paciente do hospital onde você trabalha, ele deu entrada no hospital. Nesse momento, você está trabalhando dentro de um sistema hospitalar em que o paciente dando entrada no hospital, ele vai dar entrada com tudo que ele precisa diante de todas as necessidades que ele tem. Então ali vai ter que passar pela triagem, passar pelo cadastro, fazer diagnóstico, para depois então dar o direcionamento para exames, para internação, para medicamento, até o momento da alta. Então, da entrada do paciente até o momento em que ele sai do hospital, é um sistema em que você gerencia tudo isso. Então, se você resgatar, Alex, e assim como os demais alunos, algumas informações lá das aulas conceituais e também da nossa aula ao vivo, onde tem aquele esqueminha do entrada, processamento e saída, todo o sistema tem esse funcionamento básico, todos eles. Então, quando alguma coisa entra dentro de um local, dentro de uma indústria, ou no caso o exemplo que a gente deu no hospital, eu tenho a entrada, a fase do insumo, aquilo que não está processado ainda. Dentro do contexto, então, será processado, no caso do paciente, analisado, averiguado, feito triagem, tudo isso é a fase do processamento, até o momento que ele fica curado e vai ter alta pelo médico. Então você tem sim um sistema dentro dessa realidade. Beleza, Alex? Vamos à próxima dúvida. Quem mandou a próxima dúvida foi a Ana Paula Menezes, de Vitória, Espírito Santo. E vamos passeando pelo Brasil aí com a Ana Paula de Vitória. Ela perguntou o seguinte: professor, as informações alimentam os dados? Tem como falar mais sobre? Ana Paula, muito cuidado. Na verdade, é ao contrário. Os dados é que proporcionam a geração de informações. Lá na aula conceitual e também na nossa primeira aula ao vivo, eu expliquei bastante sobre isso. Então até eu recomendo, Ana Paula, que você retome essa aula para você verificar um pouquinho o conceito. O dado é a parte bruta, o dado é aquilo que é insumo, ele não tem um significado aparente. Depois que esse dado é tratado, é adicionado algum tipo de inteligência, esse dado proporciona uma possibilidade de análise e, consequentemente, tomada de decisão, eu tenho então uma informação. Então, Ana Paula, é ao contrário do que você pontuou na pergunta. Os dados é quem dão forma a uma informação. Beleza? Muito bem. E mais uma e a última dúvida enviada pela Maria Vanessa Araújo, de Amontada, Ceará. Ô Maria Vanessa, um abraço para você aí no Ceará, uma terra que eu ainda não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. A Maria Vanessa, ela me mandou duas questões. A primeira delas: professor, qual a finalidade de um sistema de informação? Maria, lá na nossa aula ao vivo e também nas conceituais, no seu livro, tem bastante detalhado isso. De maneira resumida, um sistema de informação ele é um grande contexto, ele não é apenas a tecnologia. Dentro de um sistema de informação, nós temos recursos como pessoas, eu tenho recursos de tráfego de dados, que são as redes, recursos de hardware, recursos de software
E o sistema ele é um todo complexo, todos esses elementos formam um sistema de informação. Então, por exemplo, você, Maria Vanessa, se você trabalha em uma empresa e opera um sistema informatizado, você faz parte do sistema de informação da empresa. E como você pontuou, a finalidade de um sistema de informação é justamente transformar dados em informações que sejam relevantes para uma tomada de decisão. Essa é a principal finalidade de um sistema de informação. Utilizando todos esses elementos, todos esses recursos que fazem parte desse contexto de um sistema de informação, nós temos então um cenário complexo maior em que esses elementos se fundem de alguma maneira para gerar informações consolidadas. Então imagine que o gestor, o diretor do hospital, da clínica ou de qualquer tipo de empresa, ele necessita de indicadores para poder tomar decisões sobre as metas do ano seguinte, sobre aquilo que eles precisam decidir, sobre as estratégias de uma possível ampliação do negócio, atuação em outros ramos de atividade. Para que essas decisões sejam tomadas, elas precisam ser pautadas em informações. E a gente discute muito isso nas nossas aulas conceituais e no livro, a importância da informação para uma tomada de decisão estratégica. Dessa maneira, para que uma informação seja gerada de maneira sólida e com bastante confiança, eu preciso de um sistema de informação, certo? Pessoas que alimentem o sistema com os dados corretamente e a possibilidade desse sistema, de uma maneira robusta, cruzar esses dados e me gerar algum tipo de informação. Dessa forma, com base nisso, eu tenho condições de proporcionar, então, uma tomada de decisão. Essa, então, é a finalidade de um sistema de informação, dar apoio aos gestores, aos diretores, para a tomada de decisão e a condução dos negócios. Quando a gente fala tomada de decisão, é em todos os sentidos. Da decisão mais simples, de uma manutenção, uma necessidade de contratação, uma mudança de um funcionário de setor, até decisões mais complexas, como a fusão de empresas, a aquisição de empresas, a abertura de capital em bolsa de valores. Tudo isso é baseado em informações que são geradas dentro de um contexto informatizado, de um contexto de sistema de informação. E a última pergunta, que também é da Maria Vanessa, ela perguntou qual a diferença de hardware e software. A diferença de hardware e software, Maria Vanessa, é as peças e a parte lógica. O hardware são as peças. Então aqui do meu lado eu tenho um computador, eu tenho uma webcam, eu tenho um microfone, eu tenho cabos que ligam mouse, teclado, tudo isso faz parte do hardware. São as peças, os equipamentos. O software é toda a parte lógica. Muita gente utiliza a analogia e diz que software são os programas, mas não necessariamente apenas os programas, porque eu tenho situações lógicas de transformação de dados ali dentro que também faz parte do software. Então, o YouTube, que eu estou com ele aberto aqui no meu canal do YouTube aqui no computador, ele é um software que está sendo acessado por meio da internet, que está sendo acessado por meio de um navegador de internet, que é um outro software. O aplicativo que você usa aí no seu celular é um software. O estúdio da Unicesumar, que é o nosso sistema de gestão acadêmica, onde você acessa suas notas, assiste sua aula, é o software. Então, o software é a parte lógica, são os programas, e hardware, a parte física. De uma forma fácil para você lembrar, Maria Vanessa, lembre-se que o hardware você chuta e o software você xinga. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, e se ficar mais alguma dúvida, pode enviar para a mediação e a gente também pode interagir aqui nas redes sociais. Valeu, galera de Gestão Hospitalar, disciplina de Gestão da Informação. A gente se encontra na próxima aula. Até lá, um abraço. Tchau.